Aula ao vivo de ciências. Todo mundo com o livrinho de ciência nas mãos. Olha, o da Pro já está aqui. Estão vendo? Vocês lembram o que nós estamos aprendendo nessa unidade? Sobre os animais. Sobre os animais. E o que nós já estudamos, alguém sabe? Sobre o corpo do... Sei lá. Isso, continua. Estudamos sobre o que, Júlia? Sobre o corpo dos animais. O que mais? A reprodução Sobre os alimentos, água. os alimentos, como eles... A reprodução dos animais. Isso, a reprodução dos animais, os alimentos, como eles se locomovem, tudo isso nós já vimos, né? Eu vou apresentar o roteiro da aula para vocês. Olha, primeiro, nós vamos fazer as correções da página 126 e 127 do nosso livro de ciências. Depois, nós entraremos no nosso conteúdo, os animais vertebrados e invertebrados. E depois nós teremos uma atividade de fixação no caderno. Beleza? Que página é a mesma que eu esqueci? Calma. Primeiro nós vamos fazer o quê? Corrigir, certo? Então, vamos abrir na página 126 do nosso livro de ciências, todo mundo. Página 126. Ô, professor, essa página foi passada na aula passada, né? Isso. Quem respondeu? Eu peguei a aula, por isso que eu não fiz. Respondi. Isso aí. Deixa para eu abrir também aqui. E na aula passada nós estudamos sobre o que, gente? Sobre a alimentação. Cadeia alimentar. Nós aprendemos sobre a alimentação dos animais, não foi isso? Na aula passada? Estão escutando? Sim! Na aula passada nós aprendemos sobre o quê? A gente aprendeu sobre... Cadeia alimentar. Cadeia alimentar. Muito bem. Então, nós vamos fazer as correções. Ó, página 126 e 127. Antes, observem aí essa imagem para nós relembrarmos um pouquinho sobre a cadeia alimentar. Olha aí. O gavião se alimenta da serpente, a serpente se alimenta do coelhinho e o coelhinho se alimenta do quê? Da cenoura, dos vegetais. Tá Que bem? página é? Calma, eu só quero que vocês observem a cena, gente. Observe aí, tá aí no slide para vocês observarem. O que acontece se o gavião, ó, parar de existir? Alguém sabe me responder? A cobra, né, mata o coelhinho. Mas o que é que vai acontecer com a cobra se o gavião parar de existir? Ela vai viver. E vai viver em grande quantidade, né? Uhum. Olha, se ele parar de existir, vai se multiplicar um monte de cobra, um monte de serpente. Porque o gavião vai parar de se alimentar. Então, ó, vai criar um bocado de serpente e não vai ter o quê? Coelhinho suficiente. E o que acontece se a cobra parar de existir? Vai crescer um monte de quê?
coelhos. Vai ficar com um bocado de coelho, ó. A cadeia alimentar funciona de forma equilibrada, gente, para equilibrar o nosso meio ambiente, certo? Além disso, se não existisse cobra e não comesse coelho, o coelho, as pessoas acham o coelho fofinho, mas o coelho também não é muito bom, porque ele corre. Eu tenho medo daqueles coelho que tem olho vermelho. Então vamos continuar. Página 126, abram aí, por favor. A página 126. Uhum. Pronto, abri. Ótimo. Vamos aí. O que é que vocês vão colocar lá em cima? A data de? Hoje. Que data é hoje? 29? 26. 26 do 8. Coloquem aí em cima 26 do 8. E vamos corrigir. Ô, Pro, Oi. repara meu desenho. Cadê? Não tô vendo, Daniel. Repara no desenho. Ai, tô vendo, tá lindo. Gavião, cobre, coelho. Gostei. Professora, eu não vou mais fazer desenho, porque eu só vou pagar mico. Olha isso, Pro. Eu fiz assim, ó, Pro. Olha como ficou o meu. Deixa eu ver. Não dá pra ver, não. Muito bom, ó. Quem terminou, quem fez, ó, coloca o Czinho de certo. Laon, você desenhou. O Pro, o meu. Quais os animais da cadeia alimentar que vocês desenharam? A senhora já sabe os meus. E Matias desenhou qual? Lauan desenhou quais animais, Lauan? Carnívoro, herbívoro e decompositor. Mas os animais da cadeia alimentar, meu bem? Quais Eu foram os coloquei animais? no herbívoro eu coloquei uma abelha, no carnívoro eu coloquei um leão comendo uma cobra, sei lá. Então, e nos decompositores um caramujo comendo um corpo morto, entendeu? Entendi, gostei, parabéns. Vamos lá para a nossa próxima questão. Número 2. Complete os espaços com as palavras do quadro. Letrinha A. As plantas, as algas e algumas bactérias fazem parte dos grupos dos Produtores. produtores. Letrinha B. É do Alimento. alimento que os seres retiram A energia. energia necessária para sobreviver. E letrinha C. Cadeia alimentar. É o processo de dependência alimentar que existe entre os seres vivos. Cadeia alimentar é o processo de dependência alimentar existente entre os seres vivos. Todo mundo aprendeu direitinho isso aí? O que é cadeia alimentar?
Sim. Então, marca os rezinhos de certo. Tá certo. Alguém ainda está copiando? Nós podemos ir para a próxima questão? Podemos. Página 127, pessoal. Que página é? 127. Souza. Vamos analisar a cena? Vamos lá? O que é que Pera aí, vocês prof, podem aqui tá observar? chovendo. RD 949. Em pé. Quero aqui. Quero lá. Pessoal, o que é que vocês podem observar nessa cena? Uma pessoa matando um pássaro. É um pássaro qualquer? Gavião. É um gavião. Não, é gavião. É um gavião. Ser humano sempre o maior predador de todos. E o que foi que aconteceu na última cena? Muitas cobras foram na casa dele. Por que muitas cobras foram na casa dele? Lembra da nossa imagem? Porque ele matou o animal. Porque ele matou o gavião. E o gavião é o que, gente? O que o gavião faz? O gavião come as cobras. Se não tiver o gavião para comer as cobras, o que é que vai acontecer? As cobras. Vai vir muitas cobras, vão criar muitas cobras. Vai vir muita cobra. Isso! Então, nós já analisamos a imagem, vamos responder. Letra A. O que aconteceu na história representada nos quadros? Ele matou o gavião, aí ele levou pra casa. O Muitas pássaro cobras. e a cadeia alimentar pagou. Peraí, deixa eu conseguir ler isso daqui. Tá bom. Ele quer dizer que basicamente o humano mata pássaro, cobra e cobra mata humano. É, quase isso. Isso é verdade. Menos a cobra mata o humano. Mas tem cobra que mata, realmente. Alguém mais respondeu? Posso deixar assim, Pro? Pode sim, meu bem. Respondi, Pro. Pode falar. Quem foi que disse que respondeu? Eu. Então pode falar, meu bem. O homem matou o pássaro, levou para casa e todas as cobras que subiram na população foram para casa dele. A população de serpentes aumentou de uma forma descontrolada. Por quê? Porque os gaviões foram mortos. E o gavião é o... Quem é o gavião? É a pessoa que faz o quê? A pessoa não. O animal que faz o quê? Cobras, que comem as cobras. Homem cobra. Sabendo que a cadeia alimentar funciona de forma equilibrada, se faltar um, vai ter muito mais do outro. Então, vamos lá para a letrinha B. Rápido. Se você aqui, eu vou botar.
Ativem o áudio de vocês, por favor. Ó, Muito mais. Pronto? Vamos lá. Quem acertou, ó, coloca o seuzinho de certo. E vamos lá, pessoal. Quem foi o Bom dia, eu responsável? atrapalhei rapidinho. Me comenta aí pra eu botar pra ele. Não entendi. Alguém tá falando aí, gente? É a mãe de Guilherme. Ela pode me chamar a página. Aqui ele se deu aqui. Pode repetir? Não tá dando para escutar, a ligação tá falhando. Você pode repetir a página, que Guilherme se deu aqui. Certo? Repetir a questão. A última questão aqui. Letrinha A. Sim. O que aconteceu na A história? página, ele se perdeu na página. Página 127. O que aconteceu na história representada nos quadros? A resposta é a seguinte: a população Pronto, de obrigada. serpente aumentou de maneira descontrolada porque os gaviões foram mortos. E letrinha B, quem foi o responsável pela mudança ocorrida na cadeia alimentar acima, gente? O homem, o ser humano que exterminou a população de gaviões. vou deixar como humano, viu? Tudo bem. Ô, Pró, Oi. você pode repetir a primeira, por favor, que eu não ouvi direito? Pra ver se eu acertei tudo mesmo. A primeira? Letra A? A população de serpentes aumentou de maneira descontrolada, porque os gaviões foram mortos. Letra B. Quem foi o responsável pela mudança ocorrida na cadeia alimentar? O homem que exterminou a população de gaviões. Então, nós vamos marcar o C de certo aqui, olha. Vamos voltar lá, vamos falar um pouquinho sobre a cadeia alimentar para vocês relembrarem. Deixa eu apagar aqui. Será que tem como apagar, gente? Porque eu risquei? Pronto, tem sim. Pronto. Vocês estão vendo essa imagem aí, né? Sim. Percebem que um depende do outro para sobreviver, que tudo é equilibrado na cadeia alimentar? Nós vimos que os vegetais, né, eles são capazes de produzir o seu próprio alimento e é por isso que esses seres são chamados de quê? Quem produz o próprio alimento é chamado de quê? Quem produz o próprio alimento? Isso. Consumidores. Não, consumidores não. Vegetarianos, os herbívoros. Os produtores. Os produtores é quem produz o próprio alimento. A planta, ó, ela representa o produtor da cadeia alimentar. Os seres produtores também são encontrados em quê? Em ambientes aquáticos. Alguém pode me dar um exemplo de um produtor que é encontrado em ambiente aquático? Pra desenhar. Quer pra desenhar? Peixe? Produtores, gente. Produtores. A gente falou disso um bocado na aula anterior. Os seres que produzem o próprio alimento são chamados de produtores. E a planta representa, né, o produtor da cadeia alimentar. Os seres produtores são encontrados em ambientes aquáticos. Eu quero um exemplo. Marinha. Pró. Alma Marinha. Ele Alma também marinha. falou.
as algas e algumas o quê? Algumas bactérias também, gente. Algumas bactérias que também realizam, né, a fotossíntese. São produtores que vivem também na água. Alguém sabe, gente, o que é fotossíntese? Quero ver quem vai acertar. Fotossíntese? Fotossíntese é quando tipo uma planta. Uma planta, ela recebe a fotossíntese e ajuda ela a crescer, entendeu? Entendi. Mas o que é essa fotossíntese? É quando o sol ou o vento bate na planta. Entendeu? Isso aí, olha, a fotossíntese, gente, é um processo que ocorre na conversão, né, da energia solar em energia química para a realização da síntese de vários compostos orgânicos. Basicamente é isso, ó, ela é a principal responsável pela entrada de energia, né, na nossa biosfera e é realizada por organismos, ó, denominados fotossintetizantes. Olha que palavra grande, como plantas e algas. A fotossíntese é um processo muito importante, muito importante. Esses organismos captam a luz do sol, convertem em energia química que vai ser utilizada para produzir compostos orgânicos baseados em quê? Em água e dióxido de carbono. Um dos produtos finais desse processo é o quê? O oxigênio, que é liberado para o ambiente. É muito importante para o nosso oxigênio, ó. Ar puro. Entenderam direitinho? E o que são seres consumidores? O que são seres consumidores É o que consome. O próprio alimento, eles comem. Tipo, as cobras, elas comem. Entendeu? Isso. Seres consumidores são seres que se alimentam de plantas e de outros seres vivos. Eles não conseguem, né? Eles não conseguem de jeito nenhum produzir o próprio alimento. Então, eles fazem o quê? Consomem em vez de produzir. E dentre os consumidores, né, nós temos os herbívoros e os carnívoros. Os herbívoros se alimentam de quê? De plantas. De plantas. E os carnívoros? Carne. E além dos produtores e dos consumidores, nós temos o que mais? Os decompositores. Os decompositores, muito bem. E eles se alimentam de quê? Eles se alimentam de coisas mortas. Isso. Olha, eles fazem com que os seres mortos apodreçam e se decomponham. Essa decomposição... E essa decomposição, gente? Essa decomposição ajuda o quê no meio ambiente? Ajuda em quê? O que é a decomposição? Sim, ela ajuda em quê no nosso meio ambiente? Ela ajuda quando, sabe, tem apodrecer. Pessoa morta, eles comem e não fica fedendo. Vai virar esqueleto. Nunca vai virar esqueleto. Isso pode acontecer uma falha. Que todos os animais vão estar achando que tá vivo. Entendeu? Então vão morder elas, ficarem doentes e morrerem também. Entendeu? Não é isso, não. Olha, a decomposição, gente, ela enriquece o solo e ela auxilia no desenvolvimento dos vegetais. Porque para que possam ser reaproveitados no solo pelas raízes das plantas.
Ou seja, a plantinha volta a crescer e ela, como é um ser produtor, né, produz o seu próprio alimento e aí dá continuidade na cadeia alimentar. Olha como é tudo equilibrado, um depende do outro. Gente, dá para ver agora quem é que tá riscando o slide. Aparece o nome, viu? Opa, Daniel Alencar! Exatamente. Guilherme, Daniel Alencar, por favor, apaga aí, por gentileza. Eu cheguei agora que eu tava sem internet. Tudo bem. A gente já está nos nossos 5 minutos finais aqui. Nós fizemos a correção da página 126 e 127. A Pro gravou tudinho. Vai estar lá no canal, certo? Eu vou postar no grupo também. Não se preocupe, não. Agora, gente, vou interromper aqui o compartilhamento e vamos conversar um pouco, certo? Olha se é sobre a prova. Todo mundo entendeu como Tem outra aula, cadeia alimentar? O Pro posso ir no banheiro? Daqui a pouquinho, faltam 5 minutos para a gente ir no banheiro. Todo mundo entendeu, gente, sobre cadeia alimentar? Entendi tudo. Entendi totalmente. Tá? A cadeia alimentar é o É processo quando o animal de come outro animal. É. Eu que nem participei da aula já sei o que é. Coelho mata cenoura. Muito bem. Cadeia alimentar é o processo de dependência alimentar existente entre os seres vivos. Um se alimenta do Outro. outro. Isso aí. O que mais que vocês aprenderam sobre cadeia alimentar? Sobre alimentação dos animais? Quer ver uma coisa que eu não sabia? Os herbívoros e os carnívoros. Não. Sim. Entendeu? Entendeu? Também Eu acho que, gente, existiam também os seres decompositores e que eles eram tão importantes assim para a cadeia alimentar. Porque, né, as bactérias e os fungos, elas ajudam no processo de decomposição. E essa decomposição vai enriquecer o solo, que vai gerar mais nutrientes para uma nova planta crescer saudável. E aí dá continuidade à cadeia alimentar. Achei muito interessante isso, muito interessante mesmo. Bem legal. Eu acho que a gente já falou isso, então eu me lembro muito bem. Já sim, nós estamos corrigindo e relembrando. Porque isso só vai ser assunto da avaliação global. Na parcial não tem esse não da alimentação. Então significa que eu estudei e mesmo assim não estando aqui. Não entendi. Então significa mesmo não estando aqui, eu aprendi. Que você aprendeu. Nós estamos revisando esse conteúdo. E olha, gente, não esqueçam que hoje é a avaliação de quê? Ciência. E o que mais? Ciência e arte. Ciências e artes. Muito bem, muito bem. Ciências e artes. Todo mundo respondendo, fazendo. Vocês estão indo muito bem nas provas, nas avaliações. Parabéns. Então, continue desse jeito, certo? Estudem, estudem muito. Não se preocupem, ó. Estudem para o conhecimento de vocês. Não fiquem nervosos, não. Pronto. Nós agora vamos dar pausa. E vamos voltar a criar. Nós vamos dar uma pausa. Vamos retornar 50. 9h50 nós vamos retornar para a nossa aulinha. Um beijo no coração de vocês. Bebam água, vão no banheiro, façam uma alimentaçãozinha aí, ó, como alguma coisa. Minha garrafinha tá bem pouquinho. Minha garrafinha. Ó, um beijo e até 9h50. Até 9h50, professor. Sayonara.
Eu não sei.